professores. Então hoje nós vamos dar continuidade à parte 2 da nossa pauta de leitura compartilhada ou colaborativa. Então a nossa pauta em continuidade, ela trata da importância do desenvolvimento e aprimoramento da competência leitora dos alunos, propõe uma discussão a respeito dos aspectos que constituem o trabalho de uma leitura na escola, de modo que seja possível provocar e sustentar reflexões a respeito do trabalho em andamento, seja para consolidar, sustentar, reavaliar ou reorganizar a nossa prática com a leitura em sala de aula. O ATPC está previsto para a semana de 16 a 18 de junho, então na terça-feira, dia 16, Ciências Humanas, na quarta-feira, dia 17, Linguagens, e na quinta-feira, dia 18, Ciências da Natureza e Matemática. Os objetivos dessa semana são vivenciar uma situação de leitura compartilhada ou colaborativa, refletir sobre a intencionalidade do formador durante uma situação de leitura compartilhada ou colaborativa e refletir sobre possíveis encaminhamentos para a organização das atividades de leitura. O nosso percurso formativo, como nós já comentamos na semana passada, é uma pauta em parte 1 e parte 2. Retomando a semana passada, só para a gente resgatar aquilo que a gente conversou semana passada. Nós tivemos a contextualização da pauta, que foi a mesma, tá? A leitura em voz alta, que eu li para vocês, A Casa da Minha Avó, de Ruth Manus. Começamos a trabalhar com as questões de leitura, definição do que é leitura, né? Então, nós partimos da sensibilização, que teve o vídeo do trecho do filme Mãos Talentosas, o levantamento dos conhecimentos prévios, onde nós questionamos o que era leitura, o que a criança precisa aprender após a decodificação, o que nós fazemos quando o aluno não compreendeu o texto que a gente trabalhou na sala de aula. Na problematização, nós tivemos a atividade 1, onde nós conversamos sobre os conteúdos de leitura, e foi proposto para vocês o estudo do texto da Kátia Bracklin sobre os conteúdos, procedimentos e capacidades de leitura. Fizemos o fechamento e a avaliação. Na parte 2, que é o que a gente vai começar a estudar hoje, nós temos a contextualização da pauta, que é a mesma contextualização. Retomamos o encontro anterior e o trabalho com leitura nós vamos partir para a problematização, que é a atividade 1, onde nós vamos estar conversando e estudando como fazer uma leitura compartilhada de um texto, ou a leitura colaborativa de um texto. No nosso caso aqui hoje, nós vamos ter como foco o ler para estudar, certo? Leitura compartilhada do ler para estudar, com um grifo de informações. Faremos a sistematização e, na sequência, a atividade 2, onde vocês, professores, irão desenvolver uma atividade de leitura compartilhada, sistematização, o fechamento e a avaliação. Nós vamos fazer a nossa primeira atividade agora, que é a leitura compartilhada ou colaborativa de um texto. Como o próprio nome diz, a leitura ela é compartilhada ou colaborativa. É aquela leitura onde eu leio com vocês e que, se a gente estivesse todo mundo junto numa sala, nós teríamos, durante a leitura, todo o processo de discussão para a gente criar a compreensão e construir os sentidos que esse texto nos oferece. Tá? Nessa nossa situação de distância, eu coloquei o texto no slide, vocês também têm o texto na pauta, e meio que vai ser uma brincadeira de eu pergunto e eu mesmo respondo, tá? Mas eu quero ir fazendo essa leitura bem devagar e comentando com vocês por que da gente estar fazendo essas pausas, de como a gente está conduzindo essa leitura, tá? Para a gente modelizar muitas pessoas, com muitos professores, eu já tive o prazer de estar conversando sobre leitura, mas a gente eu nunca trabalhei com os professores a leitura do texto informativo. A gente sempre trabalhou com literário, com contos e com crônicas. E pensando no público, no nosso público hoje, eu acho que a gente tem que olhar para um texto que vai abranger todas as disciplinas, né? Então a gente vai estar trabalhando com o texto que se chama o trabalho dos lexicógrafos. Então, nesse momento, o interessante é apresentar apenas o título do texto para os alunos e não já que os alunos estejam com esse texto em mãos. Tá? Nesse momento, coloca na lousa, escreve na lousa só o título do texto e questiona os alunos. Vocês sabem quem são os lexicógrafos? Quem vocês acham que podem ser? E como é que
nós podemos nos certificar? Tá? Como é que eu vou saber quem é o lexicógrafo? Sem ter acesso ao texto, apenas com o título. Tá? Uma outra questão que a gente pode estar fazendo é: vocês têm o hábito de usar o dicionário? E de que forma vocês usam? O impresso ou o digital? E para que a gente consulta o dicionário? E nesse momento, você pode estar disponibilizando o dicionário ou mesmo através do celular que os alunos pesquisem o significado da palavra lexicógrafo. Então, o lexicógrafo, segundo o dicionário online, é o autor de dicionário ou o dicionarista. Tá? É uma palavra que provavelmente muitos alunos não vão ter conhecimento. Então, vamos buscar no dicionário e uma técnica que muitos de vocês já usam, que não é novidade para ninguém, é colocar uma definição curta próxima do texto, circular o termo e colocar a definição próxima do texto. Tá? Então, o lexicógrafo é o autor de dicionário, ou seja, é quem produz dicionário. E os alunos, eles estão acostumados, entre outras questões, o que a gente poderia perguntar para eles? Vocês têm o costume de usar dicionário? Quantas palavras será que existem no dicionário? Será que os alunos responderiam? Vamos anotando na lousa o que os alunos pensam sobre isso. Quantas palavras será que existem no dicionário? No mini dicionário, no dicionário grande? Né? E quais tipos de dicionário existem? Né? Entre outros, nós temos os dicionários gerais da língua portuguesa, que trazem definições e significados, dicionários etimológicos, que trazem a origem das palavras, dicionários de sinônimos e antônimos, dicionários analógicos, que são organizados por campo semântico, que trazem uma analogia a uma ideia, dicionários temáticos, que organizam vocabulários específicos de determinada ciência, arte ou atividades técnicas, dicionários de abreviaturas, dicionários bilíngues ou plurilíngues, dicionários de frases feitas, de provérbios, de gírias, de expressões regionais, entre outras. Mas é um tema bom para a gente discutir e mostrar para os alunos que o dicionário não é só aquele que a gente vai procurar o sinônimo de uma palavra. Tá? Nesse momento, vocês entregariam o texto para a sala, que aí vocês organizariam a sala de acordo com as necessidades da sua turma, pode ser em dupla, pode ser individual, pode ser em grupo, e entregaria o texto e solicitaria que todo mundo lesse o texto na íntegra, individualmente, com uma leitura silenciosa. Tá? Após essa primeira leitura, questionar quem são os autores do texto e de onde o texto foi retirado. Essa informação ela está lá no final do texto, lá no rodapé. Pedir que os alunos localizem, leiam essa informação e circulem essa informação. É muito importante que os alunos saibam quem produziu o texto e de onde veio esse texto. Certo? Na sequência, nós vamos realizar a primeira leitura do texto coletivamente. Essa leitura ela vai ser realizada por partes, onde nós vamos parando e discutindo o texto com a turma. Nesse primeiro momento, nós vamos ler o primeiro e o segundo parágrafo do texto. Para facilitar, eu coloquei aqui no slide. Vocês não precisam do slide, seus alunos já têm o texto nas mãos. Então, neste momento, não é necessário que os alunos estejam acompanhando pelo slide. Eu coloquei aqui para facilitar, porque a gente não está junto e eu tenho que meio que perguntar e responder. Então, está aqui para a gente facilitar. Tá? Então, após a leitura, então nós vamos ler o primeiro e o segundo parágrafos do texto. Certo? Neste momento, é importante que a leitura seja, neste trecho, é importante que a leitura seja feita pelo professor, nesses dois primeiros parágrafos. Tá? Os dicionários contribuem de várias maneiras para fixar a língua. Por um lado, eles são referência para a ortografia das palavras, um problema que se tornou inescapável desde que os dicionários optaram pela ordem alfabética. A ordem alfabética, lembre-se, é apenas um dos princípios que podem ser usados para organizar a macroestrutura de um dicionário.
E esse princípio começou a ser utilizado relativamente tarde. Por outro lado, eles têm funcionado como uma espécie de registro civil de todas as palavras. A publicação de um bom dicionário sempre desperta as reações de críticos que apontam erros e lacunas, mas também provoca no público leitor outra reação, que é, em última análise, de adesão, a de não usar palavras que não tenham sido dicionarizadas. Muitos profissionais da linguagem, ao invés de usar um neologismo mais apropriado, optam sistematicamente por uma expressão menos adequada, mas antiga e registrada no dicionário. Outro fator de normalização no dicionário é a prática da abonação. Ao longo do tempo, os dicionários foram fixando o hábito de associar às várias acepções de cada palavra um ou mais exemplos, independentemente de serem fabricadas pelo próprio dicionarista, recolhidas em escritores ou encontradas no uso corrente da língua. Essas abonações consagram os usos a que se referem e fornecem modelos para a construção sintática. Então, após a primeira leitura por você, professor, desse primeiro e desse segundo parágrafo, nós podemos fazer os seguintes questionamentos. O texto ele inicia dizendo que os dicionários contribuem de várias maneiras para fixar a língua. Tá aí, ó, os dicionários contribuem de várias maneiras para fixar a língua. O que vocês entendem por fixar a língua? O que é fixar a língua? Questione os alunos nesse momento, para ver se eles já tiveram alguma compreensão aí. Que ele está criando normas e padronizando como a gente escreve e usa a língua, certo? E quais são essas maneiras de fixar a língua? Aqui nesses dois parágrafos nós temos duas formas de fixar a língua, certo? Peça que os alunos encontrem essas formas, localizem nesses dois parágrafos onde é que elas estão e grifem essas duas informações, tá? Que no caso são o registro civil. Então, duas maneiras de fixar a língua. Uma é a espécie de registro civil de todas as palavras, ou seja, eu escrevo com S ou eu escrevo com dois S. Né? E a outra é a prática de abonação, ou seja, outro fator de normalização no dicionário é a prática de abonação, ou seja, se ela está no dicionário, ela é uma palavra válida. Agora, o aluno sabe o que é abonação? Se o aluno não sabe o que é abonação, vamos voltar ao dicionário, vamos ler o contexto para ver se a gente encontra no contexto alguma dica que faz com que o aluno compreenda o significado de abonação e, na necessidade, a gente volta para o dicionário e, da mesma maneira, pede que o aluno coloque um significado ali. Então, é verdadeiro e é confiável. No sentido aqui do texto, a abonação ela traz significado de verdadeiro e de confiável, certo? No primeiro parágrafo, nós usamos travessão e parênteses. Por que será que nós estamos usando esses recursos aqui? Ah, isso cabe à língua portuguesa. Será que cabe à língua portuguesa quando eu tenho que compreender o que essas informações estão passando? Certo? Então vamos lá. Os dicionários contribuem de várias maneiras para fixar a língua. Por um lado, eles são referência para a ortografia das palavras, um problema que se tornou inescapável desde que os dicionários optaram pela ordem alfabética. A ordem alfabética, lembre-se, é apenas um dos princípios que podem ser usados para organizar a macroestrutura de um dicionário. E esse princípio começou a ser utilizado relativamente tarde. Ou seja, qual é a função desse travessão ali? E qual é a função desse parênteses? Os dois eles estão colocando informações que não fazem parte da informação principal do texto, mas que complementam informações relativas ao dicionário, certo? Se eu ler um trecho suprimindo o que está entre parênteses, os dicionários contribuem de várias maneiras para fixar a língua. Por um lado, eles são referência
um problema que se tornou inescapável desde que os dicionários optaram pela ordem alfabética. Por outro lado, eles têm funcionado como uma espécie de registro civil de todas as palavras. Se eu tirar a parte que está entre parênteses, prejudica o entendimento do texto? Não, mas o que está entre parênteses nos fornece informações que complementam as informações que estão no texto. A mesma coisa se eu tirar aquilo que está entre os travessões. Os dicionários contribuem de várias maneiras para fixar a língua. Por um lado, eles são referência para a ortografia das palavras, a de não usar palavras que não tenham sido dicionarizadas. Muitos profissionais da linguagem, ao invés de usar o neologismo mais apropriado, optam sistematicamente por uma expressão menos adequada, mais antiga e registrada no dicionário. Certo? Houve alteração? Não houve alteração. Mas eu preciso mostrar para o aluno que esses recursos estão ali para complementar informações neste parágrafo. E isso a gente tem que mostrar. Tá? Porque senão o aluno não sabe para que isso está sendo usado. Um outro questionamento é: o primeiro e o segundo parágrafos, eles formam a primeira parte desse texto. Vamos tentar localizar qual é a ideia principal desse parágrafo. Qual é a informação principal que está sendo passada por esse parágrafo? Pedindo que os alunos leiam, localizem e grifem essa informação. Que no caso aqui a gente pode colocar como os dicionários contribuem de várias maneiras para fixar a língua. Então, o que fala esses dois parágrafos? A maneira como os dicionários contribuem para a fixação da língua, tá? Ele passa a ser registro civil e a prática de abonação, ou seja, está no dicionário confiável, certo? Na sequência, a gente vai ler o terceiro e o quarto parágrafo. Neste momento, professor, você até pode pedir que outros alunos façam a leitura pausada. Você pode continuar lendo, mas você pode solicitar que outros alunos leiam. Mas o importante é que os alunos que irão ler tenham uma boa fluência leitora, tão boa quanto a sua, para que ele consiga fazer com que todos da sala, que ele leia num tom de voz alta, que todos da sala acompanhem e num bom ritmo de leitura. Né? Então tem que ser um leitor com boa fluência. A história da lexicologia do português é longa e rica e mostra uma participação notável de autores brasileiros. Como seria de esperar, dadas as condições culturais do Brasil, onde era proibido o funcionamento de tipografias, os primeiros trabalhos da lexicografia do português, o Dicionário do Português e Latim, 1712 e 1728, do padre Rafael Pintor, o Dicionário, 1789, de Antônio de Moraes e Silva, o Elucidário das Palavras, termos e frases que em Portugal antigamente se usaram, que hoje regularmente se ignoram, 1789, de Souza Viterbo, e o novo Dicionário Crítico e Etimológico de 1836, de Constâncio. Foram todos publicados na Europa. Contudo, Antônio de Moraes e Silva, cuja obra, segunda edição de 1813, colocou a lexicologia portuguesa em sintonia com a melhor lexicologia da época, era brasileira. No século XIX, os intelectuais brasileiros tiveram frequentemente a preocupação de colecionar brasileirismos para complementar os dicionários portugueses existentes. É esse o caso do vocabulário brasileiro para servir de complemento aos dicionários da língua portuguesa de Brás da Costa Rubim, 1853, e do Dicionário de Brasileirismos de Rodolfo Garcia, 1915. Os primeiros dicionários completos do português brasileiro só apareceram por volta de 1950. Pertencem a esse período, entre outros, o Dicionário Básico do Português do Brasil, 1949, de Antenor Nascentes, preparado inicialmente para servir de minuta do futuro dicionário da Academia Brasileira de Letras, que nunca chegou a ser publicado. E o Pequeno Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa, que teve várias edições, e que a partir da 11ª, de 1972, passou a contar com a supervisão de Aurélio Buarque e de Holanda Ferreira, autor de 2 edições do Novo Dicionário da Língua Portuguesa, 1975 e 1986. Aurélio Buarque de Holanda tornou-se tão célebre como dicionarista
que seu prenome passou a ser sinônimo de dicionário. Procure no Aurélio ou procure no Aurélio. Então, após a leitura desses 2 parágrafos, nós podemos retomar com eles aqui o significado de lexicologia, tá? Se a gente retomar que lá no início do texto nós fomos buscar no dicionário o significado de lexicógrafo, tá? Será que a partir do significado de lexicógrafo, né, que é dicionarista, quem produz dicionário, a gente consegue determinar qual é o significado de lexicologia? Será que, de acordo com o que nós lemos, os 4 parágrafos lidos no texto até agora, os alunos conseguem levantar qual é o significado de lexicologia? Se não conseguem, vamos voltar para o dicionário, vamos procurar e vamos circular a palavra no texto e colocar uma definição que ajude nos estudos posteriormente, né? Então, lexicologia é o estudo das palavras segundo seus elementos de formação. Tá? A gente também pode destacar aqui que tanto no 3º como no 4º parágrafo, a gente também tem o uso do travessão e dos parênteses, que da mesma maneira que lá eles estão oferecendo e complementando informações, nós também temos que, da mesma maneira, oferecer isso para o aluno, mostrar para o aluno a complementação dessas informações e a função, né? Por que esse trecho está entre parênteses? Porque ele está complementando uma informação, como é o caso aqui, ó, a história da lexicologia do português é longa e rica, mostra uma participação notável de autores brasileiros, como seria de esperar, dadas as condições culturais do Brasil colônia, onde era proibido o funcionamento de tipografias, ou seja, no Brasil não tinha dicionário, né? Uma das razões da gente não ter um dicionário específico da língua portuguesa brasileira seria que era proibido o funcionamento de tipografias. Então, nós temos que mostrar para o aluno essas informações complementares, o porquê, qual o motivo dela estar entre parênteses, dela estar separada por travessões. Tá? Um questionamento que a gente pode estar fazendo com os alunos é pedir que eles localizem no texto qual era a preocupação dos intelectuais brasileiros do século XIX. Solicite que eles localizem qual era essa preocupação e grifem no texto, certo? E no século XIX, os intelectuais brasileiros eles tiveram a preocupação de colecionar brasileirismos para complementar os dicionários portugueses existentes, certo? Por quê? Porque essas informações iriam complementar, uma vez que a gente tem uma variação aí na língua portuguesa falada no Brasil e na língua portuguesa falada em Portugal. Qual é a importância de Aurélio Buarque de Holanda para a lexicografia brasileira? Pede que os alunos localizem e grifem essas informações, certo? Que ele é ou é considerado o maior dicionarista da língua portuguesa no Brasil, certo? Após isso, qual a informação relevante desses 2 parágrafos? Qual é a principal informação que a gente pode grifar sobre esses parágrafos? Né? Se a gente fosse fazer uma síntese desses 2 parágrafos, qual é a informação principal que nos traz esses 2 parágrafos? Pedir que os alunos localizem e grifem essa informação, que seria a história da lexicologia do português é longa e rica e mostra uma participação notável de autores brasileiros. Então, nós já temos sintetizadas as informações do 1º e do 2º parágrafo e agora do 3º e do 4º parágrafo. Na sequência, a gente faz a leitura do 4º, 5º e 6º parágrafo. Os grandes dicionários de referência para o português do Brasil são hoje 3. O Novo Aurélio do século XXI, de 2000, o Dicionário Oais da Língua Portuguesa, de 2001, e o Dicionário de Usos do Português do Brasil, de 2002, de Francisco da Silva Borba, mais conhecido pela sigla DUP. Trata-se de obras diferentes, não só por suas dimensões e complexidades, mas também por sua concepção. O Oais e o Novo Aurélio, do século XXI, são obras de filólogos, e sua preocupação é registrar o vocabulário do português brasileiro em toda a sua riqueza, considerando em um mesmo pé de igualdade
os usos mais antigos e os mais recentes, os mais frequentes e os mais raros. Além de dar informações usuais, classe gramatical, sinônimos, sentidos, sinônimos, etc., esses dicionários procuram reconstituir a história das palavras e atestar suas ocorrências mais antigas, tornando-se assim instrumentos de utilidade nos estudos históricos e etimológicos. Ao contrário, o DUP preocupa-se em ser uma imagem da língua viva de hoje. Contra os 228.500 verbetes do Wise e 160.000 do Aurélio, o DUP apresenta um total de apenas 62.800. Mas todas as palavras que ele traz são de uso frequente e atestado nas últimas décadas. É a isso que o autor, o linguista Francisco da Silva, quis referir-se ao intitular esta obra Dicionário de Usos. Existe, evidentemente, em Portugal, toda uma tradição lexicográfica, autenticamente portuguesa, que foi magistralmente descrita em Vedere, 1994. Aos estudantes e estudiosos brasileiros interessa conhecer, pelo menos, o Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea, publicado em 2001 pela Academia das Ciências de Lisboa. Hilário Rodolfo, Basso Renato, Português da Gente, a língua que estudamos, a língua que falamos, São Paulo, editora Contexto. Depois que a gente realiza a leitura dos 3 últimos parágrafos, né, um termo de vocabulário que pode estar aparecendo, pode ser de dificuldade para os alunos, é o termo filólogo. Da mesma maneira como nós procedemos anteriormente, vamos olhar, localizar, ver se dentro do texto a gente consegue estar resolvendo a dificuldade com esse termo. Caso contrário, a gente volta para o dicionário, tá? E na sequência, os alunos circulam e colocam aí uma informação que os ajude a entender o que é filólogo quando eles estiverem fazendo as outras atividades que eles vão ter que trabalhar nesse texto, tá? Em seguida, peço que os alunos localizem, leiam para vocês e grifem quais são os dicionários da língua portuguesa, de referência da língua portuguesa nos dias de hoje, que são o Aurélio, o Wise e o Dicionário de Usos do Porquê. O próprio texto já diz que esses dicionários eles são diferentes. Então, peço agora que os alunos localizem quais são as diferenças que existem nesses dicionários, né? São obras diferentes por suas dimensões, complexidades e também pela sua concepção. Enquanto o Wise e o Aurélio são obras de filólogos, qual é a preocupação desses filólogos na criação desses dicionários? Peço que os alunos localizem também, tá? Eles procuram registrar as informações da classe gramatical, reconstruir a história das palavras e atestar suas ocorrências mais antigas. Enquanto que o DUP, ele preocupa-se em dar uma imagem da língua viva de hoje, ou seja, ele traz vocábulos do uso frequente e atestado da língua portuguesa. E aí a gente pode retomar com os alunos aquele questionamento lá do início, antes, quando a gente estava tratando até do título do texto. Quantos vocábulos será que tem no dicionário? Então a gente tem aqui, ó, que o Wise tem 228.500, o Aurélio 160.000 e o DUP apenas 62.800, porque ele é um dicionário apenas de dicionário de usos, o dicionário mais simples. Então a gente pode retomar aquele levantamento que fez com os alunos para ver quanto eles chutaram, né? Quanto eles colocaram que eles acham que existe vocábulo num dicionário, certo? Bom, na sequência, vocês podem pedir que os alunos grifem qual é o dicionário da língua portuguesa lá de Portugal de referência para o Brasil. Ou seja, nós falamos a língua portuguesa. Qual o dicionário da língua portuguesa de referência que é interessante para os estudiosos brasileiros tomarem conhecimento? Certo? Feito tudo isso, a gente vai ter nesse texto qual a principal informação? Esses 3 parágrafos falaram sobre o quê? Sobre os grandes dicionários de referência do língua portuguesa brasileira. E dessa maneira a gente consegue construir
entendimento e a construção e o grifo de informações, certo? Por quê? Na realidade, quando a gente está trabalhando com esse texto aqui, a gente está trabalhando com a leitura compartilhada, com a leitura colaborativa, mas também a gente está trabalhando com o ler para estudar. Por isso que nós grifamos informações. Tá? Qual é a finalidade da leitura aqui? A finalidade da leitura aqui é o ler para estudar. Então, nesse momento, a gente vai preparar os alunos para eles fazerem um resumo desse texto. Tá? O texto, o trabalho dos lexicógrafos, tem 7 parágrafos. Realizamos a leitura colaborativa desse texto em 3 partes. A primeira parte foi composta por quais parágrafos? Que foi o primeiro e o segundo parágrafo. Então, quais as informações desse trecho? Então, o primeiro e o segundo parágrafos mostram a maneira como os dicionários fixam a língua, que são informações que a gente grifou lá no texto. E a segunda parte, terceiro e quarto parágrafos, relata como foi a história dos primeiros dicionários de referência para o português do Brasil, que resgata toda aquela parte que o Brasil não tinha tipografia, que os dicionários eram todos vindo da língua portuguesa, mas de origem de Portugal, e os brasileiros que começaram a colecionar os brasileirismos para estar colocando nesses dicionários. E a terceira parte, que foi o quinto, o sexto e o sétimo parágrafos, que trata dos dicionários de referência para o português do Brasil de hoje. Todos esses questionamentos você pode estar fazendo na lousa com os alunos e registrando essas informações que você tem que questionar e os alunos responder. E dessa forma você vai ter as informações principais de cada parte do texto. Tá? Então, para produzir o resumo, a gente pode usar diferentes estratégias. Tá? Uma delas é aquela em que o professor faz o texto coletivo com os alunos, a produção coletiva, onde o professor atua como escriba. Ele vai para a lousa, vai lançando os questionamentos, os alunos vão respondendo e definindo qual é o formato que o professor vai registrar esse texto na lousa. Mas tudo isso com a mediação do professor, que tem que ir modelizando e ajustando para o texto sair dentro do gênero proposto, que é o resumo. Uma outra proposta, que é a que eu trouxe aqui hoje para estar mostrando para vocês, é oferecer um roteiro. Tá? Então, a gente oferece um roteiro para a produção. Você pode estar organizando os alunos aí individual, em dupla ou em grupos, como você julgar melhor, e você também vai estar modelizando a produção, e você vai estar oferecendo um roteiro para o aluno estar trabalhando e desenvolvendo o seu resumo, certo? Então, a gente vai ficar dando modelo, nós não estamos dando modelo, nós estamos modelizando, nós estamos mostrando como é que faz. Não adianta eu dar modelos, eu tenho que modelizar, eu tenho que ensinar como é que faz, certo? E aí a gente vai estar trabalhando com os diferentes procedimentos e estratégias, tanto de leitura como de escrita. Às vezes nós tivemos que fazer resumo na escola, só que a gente dava o texto, mandava a gente ler e fazer o resumo. Quem nos explicou que era importante colocar no resumo? Quantas vezes a gente vê os meninos pegarem o marca-texto e tá lá, colocando, grifando parágrafo em texto, e depois ele não sabe que informação era mais relevante. Então, de todos esses procedimentos, tudo isso que nós fizemos até agora, nós temos que mostrar para o aluno como é que faz. É através dos nossos questionamentos que o aluno vai chegar qual era a informação mais importante no texto para grifar. Por isso a importância do preparo do roteiro da leitura compartilhada. Nesse caso, o aluno foi grifando porque já tinha uma finalidade, que é que o aluno fosse produzir um resumo no final. Então a gente apresenta um roteiro com espaços lacunados, onde o aluno vai ter que completar as informações. Tá? Eu acredito que esse tipo de trabalho, ele venha a ser melhor trabalhado depois que o aluno passar pela produção coletiva com o registro do professor. Tá? E eu sempre acredito que a produção coletiva, o professor mostrando como produz, vai dar melhor resultado para, na sequência, a gente está trabalhando com um tipo de roteiro desse, para que o aluno se aproprie de quais são os termos que a gente usa para estar trabalhando com o resumo. O que é essencial eu colocar? Para que aí, de repente, numa terceira vez, ele dê conta de produzir um resumo sozinho, sem a necessidade da produção coletiva e do roteiro. Então, aí a gente tem um roteiro, o mesmo roteiro dos slides anteriores, mas agora já completo. As informações em vermelho são informações que foram destacadas lá no texto, tá? Onde eles vão estar colocando as informações para completar esse texto que já estava pré-estabelecido.
colaborativa. A leitura compartilhada ou colaborativa, que foi tudo isso que nós fizemos agora, é uma atividade cuja finalidade é estudar determinado texto em colaboração, com outros leitores e com a mediação do professor. O foco do trabalho é o processo de leitura e todos os seus conteúdos específicos. Ou seja, leitura compartilhada ou colaborativa, ela pode acontecer entre dois alunos? Sim, desde que os alunos tenham proficiência em leitura para isso. Quando não, é o nosso papel fundamental enquanto professor mediar essa leitura. Tá? Ela se presta para o trabalho com procedimentos e capacidades requeridos do sujeito durante uma situação de leitura. Então, quando eu estou fazendo a leitura compartilhada, eu estou trabalhando com procedimentos de leitura e capacidades de leitura. Baseia-se no princípio teórico e metodológico de que se aprende em colaboração com o outro. Sendo assim, o texto a ser lido precisa ser aquele para o qual os alunos não possuem proficiência autônoma, pois se assim fosse, não precisariam de colaboração para recuperar os sentidos do texto. Ou seja, quando eu proponho uma situação de leitura compartilhada, de leitura colaborativa, eu não posso pegar um texto que meus alunos dão conta de fazer tudo sozinho. Eu tenho que pegar um texto que seja, para que meus alunos sejam capazes de compreender mesmo com a minha mediação. Ou seja, nem tão difícil que eles não consigam nem com a minha mediação e nem tão fácil que eles não precisem de mim para nada. Certo? Então, é ensinar o meu aluno a ler textos cada vez mais difíceis, que eles se apropriem dessa competência para que consigam ler sozinhos. E para desenvolver uma atividade de leitura compartilhada, o que o professor precisa? Selecionar um texto de qualidade sobre um determinado texto. Isso é o principal passo, é a qualidade dos textos que nós levamos para a sala de aula. Né? Procurar a fonte do nosso texto e saber que o texto é de qualidade, que a escrita está clara, coerente, isso é fundamental. Planejar questões a serem feitas à turma, ou seja, todo roteiro de leitura compartilhada ele precisa de questões que devem ser feitas antes de iniciar a leitura, durante a leitura e depois de terminar a leitura, de acordo com a especificidade das capacidades que serão tematizadas. Se eu tivesse feito com vocês a leitura compartilhada de uma crônica ou de um conto, se a gente puxasse mais para a esfera dos literários, em nenhum momento eu teria solicitado que fossem grifadas as informações. Por que foram solicitadas o grifo de informações? Porque a gente estava trabalhando com um texto informativo, onde o aluno teria que no final apresentar um resumo. Então é importante o grifo de informações. Prever a recuperação processual do sentido do texto e um movimento de colaboração explícita entre os leitores mediado pelo professor. Ou seja, eu organizei o texto em trechos. Foram 3 partes. Cada parte foi lida, foi parada a leitura, foram feitos comentários, foram feitos questionamentos com os alunos. Criar um espaço no qual os leitores possam tanto explicitar os sentidos que vão sendo recuperados por eles, quando indicar as pistas textuais ou contextuais que os possibilitam. Então, a todo momento, a gente precisa pausar a leitura e ouvir os alunos, questionar, e provavelmente o roteiro pré-estabelecido aqui, nós vamos fugir, não estou sozinha. Dentro da sala de aula, a dinâmica é outra, né? E esse roteiro, ele vai fugir. Você tem um roteiro pré-estabelecido, mas não é um roteiro final. É um roteiro que tem que se ajustar a tudo aquilo que vai acontecendo na dinâmica da aula. Segundo a Kátia Braga, ensinar a leitura compartilhada ou colaborativa é ensinar a ler, ou seja, criar condições para que as estratégias de atribuição de sentido sejam explicitadas pelos diferentes leitores, possibilitando dessa forma que uns se apropriem de estratégias utilizadas por outros, ampliando e aprofundando sua proficiência leitura pessoal. É por isso que a gente discute, para que a gente se aproprie do conhecimento do outro, que eu passe para o outro conhecimento que eu tenho. Hoje, nós trabalhamos com 2 atividades de leitura. A leitura em voz alta pelo professor, que foi o texto da última Manus que eu li para vocês, e a leitura compartilhada ou colaborativa. O que diferenciou essas 2 atividades? Quando eu trabalho com a leitura em voz alta, que foi a leitura da crônica da última Manus, o que eu quero? Explicitar ao aluno por meio da fala do professor o comportamento do leitor. Possibilitar aos alunos que não leiam contato com textos em linguagem escrita de boa qualidade.
Possibilitar aos alunos contato com textos que não escolheriam de maneira independente, ampliar o repertório de leitura. Essa modalidade didática possibilita ao professor modelizar comportamentos e procedimentos de um escritor. Eu vim aqui, eu mostrei na tela, mostrei aqui no livro para vocês, eu falei sobre a orelha do livro, eu falei quem era o autor do livro, e eu li uma crônica composta do livro. Aqui eu estou modelizando os procedimentos e os comportamentos do leitor. Tá? É uma leitura por prazer estético. Quando nós trabalhamos com o texto dos lexicógrafos, nós estudamos o texto coletivamente, mobilizando capacidades de leitura para a construção da proficiência leitura. Explicitar os modos de obter informação para responder às perguntas propostas. Tornar observáveis as estratégias que cada um utiliza para significar, possibilitando a apropriação dessas estratégias porque ainda não as construiu. E a leitura colaborativa é fundamental para o ensino de como se lê. Então, duas atividades diferentes, tá? Então, a leitura que eu faço pelo prazer estético não é a leitura colaborativa, não é a leitura compartilhada, tá? Quando eu disse para vocês que é fundamental que os 2 primeiros parágrafos o professor leia, mas as outras 2 partes, que é o terceiro e o quarto, depois o quinto, sexto e sétimo, o professor poderia estar colocando o aluno para ler. Isso não significa que eu vou pegar a fila dos alunos e cada um vai ler uma linha, cada um vai ler uma frase. É pegar um bom aluno que leia aquele trecho todo, o terceiro e o quarto parágrafo todinho. É possível? É. Tá? Leitura compartilhada ou colaborativa é estudar o texto, é compreender o texto em colaboração entre os pares e o professor. Não é a gente colocar nossos alunos para ler cada um trecho e cada um parágrafo. Isso é leitura fragmentar. Bom, e aí? Só existe a leitura por prazer e a leitura colaborativa? São N as atividades de leitura. Tá? A leitura pontual, que é aquela que eu vou porque eu quero achar qual foi o resultado do jogo de futebol de ontem que eu não consegui assistir, então eu vou lá no jornal, eu vou lá na internet. A leitura compartilhada ou colaborativa, que nós fizemos hoje. A leitura programada, ou seja, todo mundo da sala vai ler o mesmo livro. Então, todo mundo vai ler o capítulo 1, 2 e 3 e semana que vem nós vamos discutir esses capítulos e vamos marcar outros capítulos para ler. A leitura em voz alta pelo professor, que foi a que eu fiz no início. As atividades sequenciadas de leitura para estudo de um determinado tema. Se eu quero estudar sobre a vegetação de um determinado país, eu vou ler vários textos sobre esse tema. As rodas de leitores, onde cada um vai ler, vai apresentar as suas leituras, a leitura de escolha pessoal, leitura individual com questões para interpretação escrita, leitura em voz alta, diário de leitura pessoal, onde eu registro as minhas leituras, um diário de estudos, leitura de textos conhecidos de cor, isso aqui é mais a leitura que a gente faz lá com as crianças que estão na alfabetização, onde ele vê lá o cartaz da cantiga do sapo não lava o pé, ele não sabe ler, mas ele sabe que lá é a cantiga do sapo não lava o pé. Ele vai lá e faz de conta que está lendo. Que é o ler sem saber ler. A leitura por pareamento e a leitura por ordenação das partes do texto. Também são 3 tipos de atividades que a gente utiliza mais com as crianças na fase de alfabetização. Hoje, nós trabalhamos com a leitura sequencial, atividades sequenciais de leitura para estudo de um determinado tema. Tá? Então, que é o ler para estudar. Ler para estudar pressupõe penetrar em textos que possuem traços próprios, diferentes daqueles que caracterizam outros textos, como, por exemplo, a leitura de um conto ou de um poema que se lê por puro prazer. Tá? Lembra que eu comentei com vocês, se eu tivesse feito uma leitura compartilhada de um conto ou de uma crônica, eu não teria sugerido o briefing de informações. Então, quando eu leio para estudar, que é o que acontece com a maior parte dos textos que estão no nosso livro didático, no material de apoio ao currículo, nós temos que ler para estudar. Então, ler um texto para estudar tem a função predominante de aprender, de se informar sobre um determinado assunto. Exige uma leitura controlada, mais lenta, requer os procedimentos de sublinhar, anotar, fazer esquemas e etc. A estrutura desses textos apresenta recursos linguísticos e marcadores textuais próprios da área de conhecimento na qual se insere. Isso está no livro da Delia Lerner, Ler e
escrever na escola o real, o possível e o necessário. Quando a gente vai ler para estudar, quais são os nossos procedimentos de apoio? Marcar palavras-chave, eleger informações para grifar, resumir, fichar, esquematizar. Agora, como é que o aluno aprende a fazer isso? Quando eu modelizo com ele. Quando eu faço questionamento, localiza para mim tal informação, ela é relevante? Por que ela é importante nesse parágrafo? Então vamos grifar essa informação. É quando eu modelizo com o aluno o que é importante ou não. Agora nós vamos assistir um vídeo que é sobre a competência leitora nas diversas áreas. O ensino escolar, ele é eminentemente verbal. Na sala de aula, as relações todas que se estabelecem entre os alunos, elas são fundamentalmente orientadas, articuladas por meio da fala do professor, que traz para dentro da sala de aula diferentes materiais e articula esses materiais com a sua palavra. Isso coloca uma grande questão. Na sala de aula, escuta-se, fala-se, lê-se e escreve-se. A gente tem que considerar, junto com todas essas outras modalidades de significação, né, todas essas outras linguagens, corporais ou não, a gente tem que considerar que o verbal, ele é aquele fator articulador de tudo o que acontece ali dentro. Qual é o pressuposto fundamental dessa conversa? A aula é mediada substantivamente pela linguagem verbal. Então, não tem como um professor entrar na sala de aula e não ter que lidar com linguagem verbal. Então, o professor de qualquer disciplina lida com os textos verbais. Ele tem que ser um mediador entre aluno e texto, para que ele possa auxiliar o aluno na construção do sentido, porque o aluno é um aprendiz, ele não é um leitor proficiente quando ele entra na escola. Qual é a diferença, então, de tratamento da linguagem verbal que precisa ser dada na escola entre o professor de português, cuja finalidade, cuja função é mesmo ensinar a ler, a escrever, falar, escutar nas diferentes práticas sociais? Se o professor de português tem essa função, qual é a função do professor de outras áreas? A diferença básica de trabalho entre esses dois blocos de professores, vamos dizer assim, né, é que o professor das outras áreas, ele oferece os textos, né, como fonte de informação basicamente sobre o conteúdo temático. Mas isto não o livra de ter que conhecer o texto, de ter que saber o que é que o aluno tem que fazer para poder compreender aqueles textos, porque os textos não são iguais. O professor que tem como foco a compreensão de um conteúdo, o melhor é que ele selecione um texto para o qual o aluno tenha mais facilidade para ler. Mas, se ele quiser e fizer uma leitura colaborativa, ele pode selecionar um texto para o qual os alunos ainda não tenham completa proficiência na leitura, que seja um pouquinho mais difícil, vamos dizer, né? Então, um texto mais difícil requer uma leitura colaborativa, com certeza, porque é o momento em que todos dizem quais são os seus procedimentos, as suas estratégias para descobrir o sentido do texto. Tem algo que o professor de qualquer área precisa saber. Quais são as capacidades de leitura, os procedimentos de leitura que um leitor proficiente utiliza ao ler. Isso não tem jeito, a gente tem que estudar mesmo, né? Por quê? Porque sabendo isso é que eu consigo selecionar o texto mais adequado para a proficiência daquele aluno e, inclusive, ajudá-lo a ampliar e aprofundar essa proficiência. Todo professor de qualquer área é leitor proficiente. Esse é um princípio que a gente tem que considerar quando está discutindo isso. Mas o deslocamento da posição de leitor para a posição de professor, usando esse saber para ensiná-los, é isso que um professor de qualquer área
precisa saber fazer. Os textos sempre tiveram outros recursos a eles articulados, sempre. Mas agora, com a questão das tecnologias digitais colocadas, com a mídia eletrônica sendo tão utilizada como a gente vê, com tudo se proliferando numa velocidade tão espantosa como que a gente enxerga hoje, a cultura se modifica, a cultura verbal se modifica, os letramentos são diferentes, né? Vou explicar isso melhor dando um exemplo para vocês. No PowerPoint que está disponível para vocês no site da editora, tem um vídeo chamado Ler Devia Ser Proibido. É um vídeo que tem um texto verbal e ele é todo ele dizendo ler devia ser proibido por causa disso, daquilo. Tem vários trechos que sustentam essa ideia que ela apresenta. O outro texto que está articulado ao texto verbal é um conjunto de imagens sequenciadas. O que é que tem nessas imagens? Nessas imagens tem cenas de pessoas lendo diferentes coisas em diferentes situações. Tem imagens de fatos históricos, né? Manifestações populares, revoluções ou coisa parecida. E tem muita imagem de pessoas, de intelectuais, de pessoas de relevância política mundial, como Mandela, como Betinho. Ao mesmo tempo que o texto verbal diz ler devia ser proibido, porque não tem coisa mais chata do que uma criancinha muito petulante e crítica, né? Te perguntando coisas o tempo todo, ele mostra as pessoas que se deram muito bem do ponto de vista social, do ponto de vista político, que contribuíram para a mudança da história, né? Por terem lido. Esse por terem lido é o que fica implícito, mas é a realização dessa inferência do texto verbal e do texto da imagem, articulando os dois, que permite que eu saiba qual é o sentido real do vídeo. Então, saber como esse texto é composto ajuda a gente a entender esse texto. Eu queria só dizer o seguinte, olha, não são as características dos novos textos multissemióticos, multimodais e hipermediáticos que colocam desafios aos leitores. Se assim fosse, nossas crianças e jovens nativos não teriam tanta facilidade e prazer na navegação. O desafio fica colocado pelas nossas práticas escolares de leitura e escrita, que já eram restritas e insuficientes mesmo para a era do impresso. A gente tem que considerar os textos que circulam fora da escola e trazê-los para dentro da escola e ensinar os alunos que, porventura, não souberem lidar com eles, a lidar melhor. Mas isso coloca para a gente a tarefa de saber lidar com esses textos. E aí, neste momento, nós vamos fazer a atividade 2, que é a última atividade da nossa pauta. Tá? Na pasta da PPC foram disponibilizados pelos PCFPs textos de todas as disciplinas. Professor, escolha o texto de acordo com a disciplina que você tem o maior número de aulas atribuídas para realizar a atividade. Tá? Neste momento, eu quero fazer um parênteses aqui, uma conversa com o pessoal da educação especial. Também foi disponibilizada lá uma pasta com textos também para vocês, professores da educação especial. Então eu não posso usar os textos que estão nas pastas das disciplinas? Pode. Qual foi a minha intenção discutindo com a Renata? Que a gente colocasse ali textos, às vezes, um pouco mais simples para que atinja as necessidades dos alunos de vocês. Tá? Nós colocamos ali textos todos com letra bastão, textos menores, tá? Mas não pobres, textos menores onde o aluno às vezes consiga realizar a leitura dependendo do grau de proficiência de tudo aquilo que ele já sabe. Então nós selecionamos também alguns textos que vocês possam estar usando, que não impede
de acordo com a especificidade e saberes do seu aluno, que vocês também usem os textos que estão nas outras pastas, tudo bem? Para preparar o roteiro da leitura compartilhada ou colaborativa, com o grifo de informações e produção de resumo, disponibilizando um roteiro para os alunos. O mesmo processo que eu fiz com vocês na atividade 1, tá? Então, quando nós pensamos no roteiro da leitura compartilhada ou colaborativa, nós temos que pensar no passo a passo. Então, qual é o passo a passo dessa atividade? A escolha do texto, que nesse caso já foi escolhido pelos PCNPs. O que vocês vão fazer? Leitura do texto e vamos pensar. Como é que eu vou organizar essa atividade? Eu vou entregar o texto para o aluno? Aqui, ó. Tudo de uma vez, já com o título, vou questionar só o título, depois eu entrego, como eu fiz aqui, ou não tem necessidade? Quais são as questões que vão antecipar a leitura do texto? O que eu vou questionar antes da gente ler o texto? O que eu vou questionar durante a leitura do texto? Como é que vai ser? O aluno vai ler o texto uma vez sozinho e depois nós vamos lendo por trechos e fazendo os questionamentos? Quais questionamentos eu vou fazer e o que eu vou solicitar que o aluno grife nesse texto? Quais são as questões que serão realizadas após a leitura do texto? Finalizando, encerrando essa leitura. E o preparo de um roteiro para o resumo. Como eu vou preparar o roteiro para que o aluno faça o resumo com as informações que ele grifou no texto? Certo? Essa é a atividade que a gente vai propor, que a gente está propondo para vocês nessa semana. E agora, fechando o nosso ATPC, a nossa pauta propõe reflexões sobre o trabalho com a leitura em todas as áreas do conhecimento, por meio da análise de 2 tipos de atividades de leitura, que devem ser presença constante na sala de aula. Refletimos também sobre os conteúdos específicos de leitura, que devem nortear o trabalho em todas as disciplinas do currículo. Nós temos na pauta de vocês a avaliação, para que vocês respondam, as nossas referências, são os livros da Adélia Lerner, da Isabel Solés, da Thelma Vaz, da Tereza Colomer, da Kátia Braga e da Mirta Torres. Finalizando o nosso dia, o necessário é fazer da escola uma comunidade de leitores que recorrem aos textos buscando respostas para os problemas que necessitam resolver. Adélia Lerner. Muito obrigada.